Você sabia que existe um texto na Bíblia que literalmente é uma cena de filme de terror? Bom, é isso mesmo. Literalmente uma cena de filme de terror. E se você estivesse no lugar do profeta, talvez com certeza você iria desmaiar ou sair correndo. Bom, se você não conhece essa história, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque agora eu vou te contar a história e os mistérios por trás da visão do Vale de Ossos Secos. A história da visão do Vale dos Ossos Secos se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Essa visão é uma das visões mais conhecidas, mais famosas do texto bíblico, e existe um mistério por trás desta visão. Por quê? Na verdade, Deus daria uma visão assim tão esquisita, sabe, com elementos tão diferentes para o profeta. Bom, eu vou te contar essa história agora. O verso 1 do capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Bom, você viu o que o texto bíblico diz? Diz que um dia Deus pega o profeta e leva o profeta em visão para um vale. Tenta imaginar essa história assim, que é mais ou menos na hora do pôr do sol. Tenta imaginar. Mais ou menos na hora do pôr do sol, Deus leva o profeta para um vale, ele está sozinho, não tem ninguém aqui no vale com ele. Ele começa a caminhar no meio do vale e de maneira rápida ele percebe, talvez ao pisar em alguma coisa ali que chamou a sua atenção, ele percebe que o vale estava tomado, coberto por ossos secos. Isso daqui já seria suficiente para muitos aqui sair correndo, desmaiar, acelerar o coração. Qual é o lugar nos nossos dias de hoje aí na sua cidade que dentro do local você se encontra rodeado de pessoas mortas? Isso mesmo, cemitério. Aqui é como se Deus tivesse levado o profeta para o meio de um cemitério. Eu te disse que era cena de filme de terror. Por que Deus daria uma visão tão esquisita assim para o profeta? Por que Deus enviaria o profeta para o meio de um cemitério, onde o profeta estivesse ali sozinho? E diferente dos nossos cemitérios, né? Ninguém tinha sido enterrado. Os ossos estavam espalhados sobre a superfície da terra. Aí vem uma voz, diz o texto bíblico, e era a voz de Deus. E ela diz assim, ó: Filho do homem, porventura esses ossos podem voltar a viver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está no meio de um cemitério sozinho, qual é a última coisa que você quer que aconteça? Isso mesmo. A última coisa que você quer que aconteça é que um defunto levante, é que um morto ressuscite ali diante de você, enquanto você está ali sozinho no cemitério. Bom, o profeta, ao ouvir a voz de Deus, a resposta dele é: Senhor, o Senhor que sabe. Para mim, o profeta está morrendo de medo. Está no meio de um cemitério, um vale coberto de ossos secos. Deus pergunta: esses ossos podem voltar à vida? O profeta diz: o Senhor que sabe. Aí Deus diz assim, ó: então profetiza. O profeta profetiza e o texto bíblico diz que os ossos começam a mexer. É cena de filme de terror, é ou não é? Imagina, você está no cemitério e os ossos começam a mexer. Só que a Bíblia diz que os ossos começam a se unir, cada osso no seu devido lugar. O que eram ossos espalhados passam a se tornar esqueletos, cada osso no seu lugar. Só que não bastasse isso, carne, músculo, pele, órgãos começam a surgir do nada diante dos olhos do profeta, que olha para aquela cena. Imagina que horripilante, isso aqui não foi cena bonita, sabe? Isso aqui tem a ver com gente morta, com cadáver, com osso se mexendo. Deus queria impactar o profeta. E você vai entender o porquê. Por que Deus queria mexer tanto com o profeta? Por que Deus queria abalar tanto o profeta através daquela visão? Quando os ossos se unem, quando surgem os tendões, os músculos, a carne, os órgãos, a pele, os olhos, quando tudo isso surge ali diante dos olhos do profeta, Deus faz mais uma pergunta.
Filho do homem, porventura esses corpos podem voltar a viver? Porque embora agora aqueles corpos tivessem cabelo, olhos, pele, eles ainda não tinham vida. E eu confesso para você que eu não sei o que é pior. Você está rodeado de ossos secos espalhados sobre a terra ou rodeado de cadáveres, de pessoas mortas. Porque imagina, né? Um morto ali, um cadáver ali com os olhos esbugalhados, olhando para você, sabe, todo torto. Imagina. Isso aqui é cena de filme de terror, gente. Cena de filme de terror. O profeta de novo dá a mesma resposta. Senhor, o Senhor que sabe. E Deus diz, então profetiza. O profeta profetiza de novo e a Bíblia diz que o Espírito de Deus é derramado sobre aqueles corpos sem vida. E o que era ali, corpos sem vida espalhados sobre a superfície do vale, aqueles corpos se levantam agora como seres vivos. E o profeta visualiza na sua frente agora, não pessoas mortas, mas um exército de pessoas vivas diante do profeta. Que visão esquisita! Por que Deus daria uma visão tão esquisita? Qual é o mistério por trás dessa visão? Bom, antes de eu te contar qual é o mistério por trás dessa visão, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar um joinha, sabe? Esse canal é feito de todo o coração, aqui assim, ó, de maneira leve, suave, descontraída, sabe? Para que você se apaixone pelo texto bíblico, para que você conheça um pouco mais sobre Deus e a sua graça através das histórias da Bíblia. Então vai lá, se inscreva no canal. E bora continuar a nossa história. Bom, existia uma explicação por trás daquela visão. Existem alguns textos da Bíblia que possuem duas interpretações, ou ele tem um foco primário, mas ele também tem um foco mais amplo. Dentro da teologia a gente chama isso de sensus plenium. É óbvio que aquela visão ela tinha uma aplicação para um determinado período da história. Aquela visão era muito direcionada para Israel, que estava no cativeiro, sabe, todos escravos, longe de casa. Deus queria usar aquela visão para falar com o povo, mas Deus também queria usar aquela mesma visão para dar uma mensagem muito mais ampla, que não serviria só para Israel, mas serviria para todos os seus filhos ao redor do planeta. E é a partir do verso 11 que Deus explica o motivo por trás, o mistério por trás da visão do vale de ossos secos. Leia comigo o texto, a partir do verso 11. O texto diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Você entendeu a mensagem por trás do vale dos ossos secos? Deus diz assim, ó, filho do homem, estes ossos são o meu povo, são os meus filhos, eles estão assim. Eles não têm mais esperança de viver uma vida diferente, uma realidade diferente. O texto bíblico diz que Deus diz assim, ó, eles dizem que a esperança deles não existe mais, que pereceu a esperança deles. Então vá até o meu povo, conte essa história, conte a visão que eu te dei e diga para eles que eu, o Senhor, abrirei a sepultura deles e vou tirá-los de lá. Eu vou soprar sobre eles o meu espírito e eles voltarão a viver, diz o Senhor Deus. Bom, essa visão, essa mensagem, ela era para trazer esperança para Israel, era Deus dizendo, eu vou tirar vocês do cativeiro, eu vou devolver vocês para a terra de vocês, mas essa mesma mensagem é Deus dizendo para você, filho, você vive uma vida de alguém
que está morto, sem esperança. Mas se você confiar em mim, eu vou abrir a sua sepultura. Eu vou soprar sobre você o meu espírito e eu vou devolver vida para você. Eu posso mudar a sua história. Você está morto. Você não tem mais esperança de viver dias felizes, dias alegres, dias em paz. Bom, eu tenho poder para mudar a sua história. Essa também é uma mensagem de Deus para toda a humanidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus cumpriu a sua promessa? Deus cumpriu a promessa que Ele fez aqui no Vale dos Ossos Secos? Bom, sim. E você pode ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, quando Deus cumpre a sua promessa. E é engraçado, né? Como a Bíblia, ela se une em simbolismos. Aqui Deus dá uma visão para o profeta, onde ele se depara com um vale de morte. E o Filho de Deus, lá no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, ele sobe um monte chamado Gólgota, ou lugar da caveira, que era ali em Israel um monte símbolo de morte. E o Filho de Deus sobe o Gólgota, sobe o Calvário para cumprir a promessa do Pai. Cristo está ali carregando uma cruz, ele está ali prestes a ser crucificado para que através da sua morte Deus pudesse soprar sobre você vida. Só que lá na visão do Vale dos Ossos Secos, Deus só fez a promessa, ele não explicou ali naquele texto como ele faria. E para que Deus pudesse abrir a sua sepultura, para que Deus pudesse te dar nova vida, para que ele pudesse soprar sobre você vida, o Filho dele precisou morrer no seu lugar. O Filho dele precisou ser sepultado no seu lugar. A visão do Vale dos Ossos Secos, ela é tão chocante porque Deus não queria que aquela visão fosse esquecida pelo seu povo ao longo da história. Porque por trás daquela visão existe a promessa de graça, a promessa de transformação, a promessa de vida nova através do poder de Deus. Eu espero que essa história tenha mexido com você, eu espero que essa história te traga esperança. E eu queria ouvir aqui de você nos comentários o que mais te chama a atenção na visão do Vale de Ossos Secos. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, porque aqui, de maneira assim descontraída, a gente aprende as histórias da Bíblia. Eu vou deixar aqui como sugestão mais alguns vídeos para você poder continuar aprendendo ainda mais sobre a Palavra de Deus. E a gente se encontra lá nos próximos vídeos. Abraço!